Oi, tá aqui. A reunião está sendo transmitida ao vivo. Agora tá, né? Show de bola. Não, mas o ao vivo eu tirei, porque não era para ser o ao vivo, era para ser o não listado. Agora apareceu. Está sendo transmitida agora em YouTube. É, você consegue pegar o link aí? Porque o meu não abriu. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Se ele vai abrir aqui. Agora foi. Maravilha. Então, eu já vou pegar o link aqui do YouTube. Estamos ao vivo no YouTube. E já vou mandar aqui no grupo. Que aí quem quiser assistir depois já fica salvo. E tem uns alunos que. Hoje em dia não tem, não, mas tinha uns alunos que era malandrinho que ele assistia pelo YouTube. Só para eu não ficar fazendo pergunta aqui no Zoom. Professor, só fazer uma pergunta aqui, rapidão. Claro. Aquela segunda de lei já está direto se eu perdi essa segunda-feira. Se eu colocar direto no YouTube lá, ela já vai estar gravada lá? Vai direto para o YouTube a segunda de lei. Mas, Vai beleza, direto para o valeu. YouTube. Obrigado. A segunda de lei é um projeto nosso, né? Toda segunda-feira tem uma aula. Apesar do nome segunda de lei, eu falo de direito penal, direito processual penal, um tema de direito criminal, digamos assim, ou alguma legislação extravagante. Então, não é só lei específica. Pode ser uma lei específica, pode ser um direito penal. Se tiver algum tema relevante, eu vou conversar sobre esse tema relevante. Por exemplo, eu estou preparando aqui, eu acho que eu vou falar sobre isso. Aprovou no Senado agora, só no Senado, sobre o fim da saidinha. E aí como tem, né, o agente custódia, tem a PPGO, eu estou pensando em dar uma aula só de permissão de saída na segunda de lei. Falar o que que é essa saidinha, né? Diferenciar ali o que que é e tal. O que que é a saidinha, o que que é a permissão de saída, o que que é. A pessoa fala do saidinha de Natal, ou alguns acham que é o indulto natalino, que é diferente. Então, trazer essas diferenciações na segunda de lei, que aí dá para trabalhar várias coisas diferentes, a gente não fica vinculado a um tema, que nem a gente faz aqui. Hoje eu vou conversar com vocês, e fiquem à vontade para tirar dúvida, a ideia aqui é tirar dúvida, tá? Hoje eu vou conversar com vocês sobre o delito de roubo, para falar sobre crime de roubo, que é um crime que eu percebo que vem caindo, é um pouco pesado, o Manuel já fez uma cara feia ali já, pô, mas é um tema que eu sempre falo para os concurseiros, para os meus alunos. Olha, gente, existem alguns temas, você não pode saber, você não vai saber todo o direito penal, todo o direito processual penal, eu sei, mas alguns temas é meio que obrigatório. Então, porque vai ter questão. Então, direito penal parte geral, por exemplo, tem que saber tentativa, tem que saber legítima defesa, estar na necessidade, aqueles pontos ali da parte geral que sempre caem. Sempre cai. Inimputabilidade, sempre cai inimputabilidade. Ou é inimputabilidade, ou é tentativa, decisão voluntária, arrependimento eficaz. Na parte especial, crimes contra a pessoa, homicídio, tem que saber homicídio sem dúvida nenhuma, principalmente ali o usamento de pena do feminicídio, está caindo bastante. Saber o usamento de pena do roubo, homicídio, crimes contra a pessoa, saber os crimes contra a honra, de vez em quando aparece alguma coisa de crimes contra a honra, e lesão corporal já um pouco menos. Crimes contra o patrimônio, furto e roubo, escusas do 181, 182, 183, então, o estelionato. Alguns pontos é obrigatório, você tem que saber, tem que saber. Então, homicídio, furto, roubo, estupro, estupro de vulnerável e crimes contra a administração pública, peculato e corrupção, aqueles delitos têm que estar na cabeça, né? Tem que estar na cabeça, para não perder questão, porque assim, o que, que eu sempre falo? Quem é aprovado? Qual é o aluno que é aprovado? É aquele que acerta as questões fáceis, as médias e algumas difíceis. E não todas as médias, erra alguma coisa de média também. E para isso acontecer, você tem que acertar as questões que todo mundo acerta. E mais uma ou outra, para ficar acima da média, né? Concurso, eu sou contra-majoritário nesse ponto. Concurso não é você contra você mesmo. Concurso é você contra os outros. É sério, gente. Se você tirar uma nota maior que os outros, você entra. Se você tirar menor, você fica de fora. É assim que funciona. Então,
Qual que é a estratégia? A minha nota tem que ser maior do que a do outro. Aquilo que o outro sabe, eu tenho que saber um pouco a mais. Para minha nota ser maior que a dele. É assim que eu vou passar. É assim que funciona. A estatística de concurso é 1%. Dependendo do concurso, 1%, 2%. É isso que é aprovado. 20 mil passa 200. É assim que funciona. Então eu tenho que acertar. Tem a luta contra você todo dia para você melhorar, mas o dia que você estiver acertando mais do que o colega do lado, você passa, né? Mais do que a média. Então, para isso, crimes de homicídio, furto, roubo, estupro, peculato, corrupção, tem que saber obrigatoriamente. Tem que saber obrigatoriamente. Porque são temas que você não vai. O outro vai acertar também. Você tem que acertar junto com ele e até acertar uma questão um pouco mais difícil, caso caia. Beleza? Então, hoje, vou trazer alguns comentários de aprofundamento do delito de roubo, fazendo conexões com furto, tá? Fazendo conexões com furto para entendimento. E por mais que vocês tenham dúvidas básicas, fiquem à vontade. Diferença de majorante, circunstanciado, qualificadora, às vezes aparecem essas dúvidas. E sabendo essa estrutura bem, quando você vai estudar outros delitos, fica mais fácil, né? Quando você sabe bem essa estrutura. O que é o equiparado, o que é o impróprio, esses detalhezinhos, alguns nomes que podem aparecer. Ok? Para começar, o que é abacto? Pode responder, Manuel. Olhou para mim. Já esqueci o que é abacto. Já esqueceu, né? Lá na questão objetiva lá, o que é abacto? Eu sei que nas opções talvez você acertasse, porque ia aparecer ali as opções. Eu ia lembrar. Não é furto, Abacto. professor? Oi? Abacto não é furto? Furto um Não. roubo de gado. É isso? Alguma Roubo de coisa assim, gado. Muito de bem. gado. Furto de gado é outro nome. Qual é o nome de furto de gado? Mas, O furto de gado era o nome que a doutrina já dava há muito tempo. Só que agora está na lei, tem que saber, abigeato. Agora está na lei, que é o furto de semoventes, que veio do furto de gado. Hoje é o furto de semoventes, né? Semoventes domesticáveis de produção. 155, parágrafo sexto, né? Vamos lá. Vou colocar aqui na tela o delito de roubo. Dando com o próprio código. Se tiver fazer alguma anotação, eu faço no. Por que eu perguntei isso? O que é o abacto? Nunca tinha Porque ouvido isso. as bancas estão buscando esses conhecimentos, estão buscando essas informações. Caiu, acho que foi. Qual foi a banca mesmo assim? Consulplan. Caiu o que outorga uxória no direito civil, né? Mas caiu o uxoricídio. Até dei exemplo aqui em uma aula aqui, que era o uxoricídio. Não foi com vocês, então posso perguntar de novo. O que é sororicídio? Peneira. Harley já faz o não, já desiste, não pode desistir. O que é o sororicídio? Sei. Nunca ouvi essa palavra. Não, meninas têm que ter pelo menos uma noção. Vem da Por quê? sororidade? Por causa da sororidade. Sororidade é uma coisa de menina, né? Pensando pelo lado feminino, talvez um homicídio de irmã, talvez, algo próximo. Muito bem. Olha só que chute lindo. Homicídio de irmã. Porque sororidade não é irmandade de mulheres? A origem da palavra, soror, no latim significa irmã. Soror. Por isso que vem a sororidade. Então, sororicídio, matar a irmã. Beleza? Caiu o soricídio. O soricídio, para quem não sabe, caiu em prova. É homicídio de esposa. Autor-sória é a assinatura da esposa em alguns procedimentos, que tem que ter obrigatoriamente. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Diga, Hugo, tá chorando aí. Não consigo. Só um minuto. Vamos lá. Minha tela já está aparecendo aí já? Tá, sim.
Delito de roubo, artigo 157 do Código Penal. Tá lá. Subtrair coisa móvel alheia. Subtrair coisa móvel alheia. Quando você vai no furto, subtrair coisa alheia móvel. Viram? No furto é subtrair para si ou para outra e coisa alheia móvel. No roubo, subtrair para si ou para outrem coisa móvel alheia. Qual que é a diferença do coisa alheia móvel para o coisa móvel alheia? É a mesma coisa, não? É a mesma coisa. Não tem diferença, não. Para existir o crime de roubo e o de furto, eu escrevi aqui eu marquei aqui no roubo o furto. Esse aqui é o furto. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro. Isso aqui é o furto. Então, aqui dentro do roubo eu tenho o furto. Ok? O que é um crime complexo? Bem-vindo, Hudson. Não sei. Ah, o crime complexo é o que tutela bens jurídicos distintos, né? Não é isso não. Não seria errado. Ninguém lembra do Não, crime complexo? não seria a questão do roubo, ele tutela a integridade física e o patrimônio? Não, o conceito não é esse, isso é a consequência. O Matheus chegou Nossa. perto ali, Matheus, pode falar. Dois atos, tá chegando perto, é quase isso. Vou dar o conceito. Vocês até sabem, mas não sabem o conceito, mas Dois entenderam. atos do mesmo crime? Oi? Dois atos para o mesmo crime? Não, o conceito não é esse, é próximo disso. O conceito é o seguinte: o crime complexo é aquele que é formado por outros delitos. Ok? Crime complexo. Eu pego delitos junto, vira outro crime. Não são dois atos, são dois crimes que viram um terceiro crime. O roubo é um crime só, mas ele é formado por um furto, o furto está aqui dentro, mais uma grave ameaça ali, o crime de ameaça, ou violência, que é lesão. Ou é furto mais lesão, ou é furto mais ameaça. Entenderam? Então, na Latrocínio é um consequência disso. exemplo? Wagner? Oi? Latrocínio é um exemplo? Latrocínio. O latrocínio é o roubo qualificado pela morte. O latrocínio é um crime ultra complexo. Porque ele é três crimes aí dentro. Porque o roubo já é complexo. O latrocínio é a complexidade do roubo, é um roubo qualificado. Então, o latrocínio ele tem furto, ele tem violência e ele tem morte. Então, é um crime ultra complexo. Ok? Latrocínio. O roubo é um crime complexo. Porque ele tem aqui o furto e ele tem a ameaça. Beleza? Então, roubo, subtrair para si ou para outrem, coisa móvel alheia. Quando eu Professor, falo coisa, o que é a coisa? Engraçado, né? O coisa que seria, na origem, algo palpável, né? Coisa seria algo palpável. Coisa Então, não é pessoa. Eu não posso roubar uma pessoa. Sendo a própria pessoa o objeto, tá? A pessoa é a vítima e não o objeto do roubo. Então, se eu roubo uma criança, por exemplo, é crime de roubo? Não. Não é crime de roubo. Pode ser sequestro, pode ser outro delito, mas roubo não é. Ok? professor, é o Arley. Quando a gente fala assim de crime complexo, ele tem dois bens jurídicos tutelados. Então, no exemplo aí do roubo, poderia ser, então, um bem jurídico seria a coisa, né, o do furto, e a outra ameaça? Não. O conceito não é esse. O conceito de crime complexo é aquele que detém outros delitos dentro dele. E aí pode Entendi. ser que tenha bens jurídicos tuteláveis ali dentro.
Mas a pode ameaça ser. Simples seria, assim. entendeu? Simples assim. Fechou? A coisa alienável, o bem jurídico aqui é o patrimônio. A ameaça é a pessoa, né? Liberdade individual, enquanto crime de ameaça. Então, Ok? Por quê? professor, repete de novo aí o conceito, foi muito simples, é simples assim. O conceito de crime complexo é aquele que detém mais de um delito dentro dele. É formado por mais de um crime. O crime fim é formado por outros delitos. O roubo é formado por furto mais ameaça. Ou furto mais lesão, né? Violência. Ok? Então, quando eu falo subtrair coisa, esse coisa aqui, algo palpável. Eu posso. Se eu subtrair uma pessoa, não vai ser roubo nem furto. É roubo de criança, como se fala. E eu percebo que no dia a dia, as pessoas, elas. É comum utilizar o nome roubo para tudo. Embora a maioria dos casos de roubo sejam furto. A maioria dos casos do dia a dia que são furto, as pessoas chamam de roubo. Eu fui roubado. E às vezes ela foi furtada. Sumiu algo lá, tiraram algo dela. Ah, fui roubada hoje. Para ser roubo, tem que ter o furto, né, a subtração, mais a violência e o grave ameaça. Mais a violência e o grave ameaça. Então, não é tudo que não é tudo que é roubo, né? E é muito comum falar, fui roubado. Existe um nome que é um caso de roubo, que é o roubo mais comum, que é o assalto. Assalto é roubo. Assalto é um nome do português, não é um nome jurídico, é um nome do português dado para o roubo. Ok? Para os casos de roubo. Então tem que ser coisa. Doutrina moderna, e no furto é mais fácil ver isso, no roubo eu acho mais difícil. No furto é bem mais fácil, no roubo eu acho mais complicado. Mas a doutrina moderna, ela amplia esse coisa para algo não palpável. Para algo não palpável. Só que no roubo é bem difícil de configurar. Então, por exemplo, hoje o seu dinheiro está em conta, é digital. Hoje ele está numa conta, hoje ele é digital. Então, esse digital poderia entrar no coisa aqui. Direitos autorais. Como é um crime contra o patrimônio, vou dar exemplos dessas hipóteses, tá? Como é um crime contra o patrimônio, essa coisa, ela tem que ter valor econômico. Tem que ter valor econômico. E ela tem que ter um dono, um domínio. As coisas perdidas, elas não podem ser objeto de furto e de roubo. A gente não tem um dono. Vou falar, Matheus, sobre o domínio. No latim, as coisas perdidas, sem dono, é chamado de res. Res no latim é coisa, tá? Res, R-E-S, é coisa. Beleza? Res é coisa. Por isso eu tenho o nome república. Vem de res pública, que é coisa pública. República vem de coisa pública. Direitos reais vem de res, que é direito sobre a coisa. Beleza? Então, res derelicta é a coisa perdida, sem dono. Res derelicta. Caiu numa prova um dia atrás. Res derelicta não pode ser objeto de roubo, nem de furto. Caiu isso na prova. Res derelicta, coisa perdida, coisa sem dono, não pode ser objeto de roubo, de furto. Por quê? Porque não tem valor econômico e não tem dono. Ok, gente? Tranquilo? Seguinte frase. Por que tem que ter dono? Antes de ir para a frase. Porque ela tem que ser alheia, ó, tem que ser uma coisa alheia. Se é uma res derelicta, não tem dono, não é alheia. Ok? Beleza? Se tem valor sentimental, pode configurar? Entendo que pode. É um valor, né? Roubo.
Vocês acham que é possível? Coisa. Animais são coisa? Animal é coisa? Sim, pa- tem até a figura, né, do furto, que é abjeato, né? E como você não pegou o início, tem o abacto, né? Que é o roubo de gado. Beleza? No direito brasileiro, embora exista uma especial proteção para os animais, quando você divide somente duas espécies, pessoas e coisas. Animais ainda está dentro da espécie coisa. No direito francês, lá tem uma terceira espécie. Tem que ser movente, né? Porque no Brasil, ser movente ainda é coisa. Tá? Ainda é coisa. Quando você vai fazer Você passa em concurso, por exemplo, você vai fazer a FIC lá, a ficha, eles perguntam os seus bens, e lá tem semoventes, porque é bem, é coisa. Beleza? Frase. Essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa? Né? É, sentença lá do direito, sentença do raciocínio lógico, né? Tem que ser verdadeiro ou falso. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. E aí? Ela é verdadeira ou ela é falsa? Achado não é roubado. É apropriação de coisa achada, né? Outro crime, né? Outra figura, não? Outro delito, exatamente. Por quê? Aquilo que é perdido não pode ser objeto de roubo. Res derelicta. Res nullius ou res derelicta. Tem que ser alheia, tem que ter um dono. Aí vai ser o crime de apropriação de coisa achada. Tá lá depois do 171, depois do 168. Ok? Continuando. Só pode ser objeto de roubo e de furto. Essa parte aqui vale para roubo e para furto, né? Porque eu estou falando só do elemento do furto aqui no meio. Coisa móvel. Tem que ser móvel. Eu não consigo roubar uma casa. Casa é imóvel. Não consigo roubar uma casa. Na casa tem o esbulho, outros delitos. Mas roubo não dá. Se eu chegar na casa da pessoa, expulsar ela da casa dela e ficar lá, não é roubo. Ok? Porque isso é coisa imóvel. Casa é imóvel. Beleza? Tranquilo? É, no furto, aqui vai um comentário interessante. No furto, que eu ainda estou aqui no elemento furto aqui dentro, né? Não coloquei ameaça. O coisa é aquele palpável, mas hoje se entende que os bens materiais eles entram aqui. Tá? Os bens materiais eles entram aqui. Entretanto, tem um detalhe importante no roubo agora. Tem um detalhe importante no roubo. No roubo, no roubo, embora esses bens possam ser imateriais, ou seja, não palpáveis, se o agente, eu vou explicar depois, porque agora vai ficar difícil o entendimento. Se o agente não conseguir ter o acesso à coisa, não é possível consumar o delito. Se a gente não conseguir ter acesso ao bem imaterial, não é possível consumar. Como assim, professor? Vou dar um exemplo de bem imaterial que eu entendo que pode ser roubado. A depender do caso, cotas de uma empresa. Se as cotas elas estiverem no documento, eu vou lá e roubar o documento. Antigamente, as cotas do Banco do Brasil tinham um documentozinho para as cotas do Banco do Brasil. Aí dá. Propriedade intelectual, você tem lá um título, a pessoa rouba aquele título. A propriedade é um bem material, a propriedade intelectual, mas você consegue ter acesso a ela pelo título. Por quê? Se você não conseguir ter esse acesso, se não existir uma forma física de acesso, não dá para consumar um roubo. Sabe por quê? Imagina o seguinte: dinheiro digital, né, que é a moda. Hoje o dinheiro, a moda não, dinheiro digital há muito tempo, né? Dinheiro digital. Gabriel, eu tô falando do roubo mesmo, arma na cabeça, ok? Se você chegar para a pessoa e colocar na cabeça e falar assim: me dá o seu dinheiro em conta.
ela vai e faz um Pix para você. Isso é. Qual é o crime? Roubo ou extorsão? Extorsão. Delito de Ah, eu acho que é extorsão. 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 Por quê? Aí agora vai aquela. Né, porque, por isso que eu trouxe a diferença. Qual é a diferença do roubo para a extorsão? Vou dar um outro exemplo. Eu chego na pessoa na rua, coloco a arma na cabeça e falo assim: olha, me dá o seu relógio. Ela tira o relógio e me entrega. Roubo ou extorsão? Aí é roubo. Roubo. Qual a diferença? Ela me deu dinheiro, ela me deu o relógio. Porque o relógio é físico, palpável. E A na diferença não é extorsão, o essa, mas dinheiro. você foi no caminho, você foi no bom caminho. O É, caminho é esse. O caminho é justamente por isso que eu trouxe a diferença. Que é o seguinte, ó. No roubo, no roubo, Tavares, cuidado. O dinheiro em conta também é bem imóvel. Nos dois precisou a vítima fazer, Geise. A diferença não é essa, cuidado. A diferença não é precisar da vítima fazer. A diferença vai além disso. A diferença é a conduta da vítima ser indispensável à consumação. Se a conduta dela for indispensável, é extorsão. Se a conduta dela, mesmo que exista a conduta, for dispensável, é roubo. Então, no relógio, se ela não me der o relógio, o que eu faço? Eu tomo. Por isso, Arley, que se for físico, eu consigo tomar. Então, no roubo, sendo a conduta da vítima dispensável, é roubo. Por mais que ela pratique algo, ou não pratique, eu posso lá e, né, tomar na cara dura com a arma na mão. Mesmo que ela praticando ou não tem diferença, é roubo. Sacou? Show de bola. Agora, na extorsão, a conduta dela é indispensável para a consumação. Se ela não fizer nada, não tem como o dinheiro vai para minha conta. Não tem como. Ela tem que fazer o Pix. Ela que sabe a senha. Eu posso obrigá-la a isso. E essa obrigação é a extorsão. Compreenderam? Só lendo aqui é difícil. O roubo é subtrair, a extorsão é exigir. A diferença, né, na prática é essa. Combinado? Continuando. Não se aplica, pergunta acho que foi do Matheus, não se aplica o princípio da insignificância ao roubo. Então, os valores podem ser baixos. Se tiver a violência ou grave ameaça, vai ser crime de roubo. Ok? Não se aplica insignificância ao roubo. Beleza? O roubo pode ser praticado, o roubo do CAPT, do 157, pode ser praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Punguismo não é roubo. Punguismo não é roubo, é furto. Punguismo é aquele que. E aqui, gente, cuidado. Se a violência for contra a coisa subtraída, é furto. Entenderam? Então, existe uma conduta que é muito difícil, que é tomar o colar de assalto. Tomar o colar rápido ali. Punguista seria o batedor de carteira, não é isso? Isso. VAP. Punguista, é isso mesmo. Batedor de carteira. Aí já do cordão já é um furto, se não tiver grave O ameaça, punguista é né? furto também. O punguista é furto também. Tá, sim, sim, sim. Agora, já com cordão de ouro, se tiver a grave ameaça, lógico, é um bem Vira material. roubo. Não, Já não, vira tranquilo, roubo. tranquilo, tranquilo. Tá. Mas, assim, às vezes, no furto, a pessoa pratica uma violência contra a coisa. O punguismo, às vezes, é uma violência contra a coisa. Isso é furto. E aí, tem casos, às vezes, que o limiar é muito perto. Ele tá, caraca, essa violência aqui foi contra a coisa ou contra a pessoa, né?
Dá um exemplo contra a Concordou? coisa aí, por favor, Wallace. Oi? Dá um exemplo aí, por favor, que seja contra a O do coisa e cordão? não contra O do cordão. O a. cara puxa o cordão. Hum, Teve no Maranhão contra aquela cantora aqui do Pará, que o Foi cara puxou, verdade. mandou Virou batidão. meme, né? Virou Foi, meme. virou. Eu vi o meme. Ok? Agora vamos a um ponto que mais confunde aqui. Vamos tentar não confundir. E a melhor forma de não confundir é conhecendo o tipo. Olhando para o crime aqui, ó. A melhor forma é olhar para o crime. Ok? Olhando para o crime é a melhor forma de não confundir. Depois que eu olhei para o crime, eu falei, não, beleza, não tem como confundir. É o seguinte: o roubo ele pode ser praticado meio de execução mediante violência ou grave ameaça. Entendem, antes de ir para a diferença, entende os tribunais que a consumação aqui se dá com a violência. Praticou a violência já tem o roubo. Embora tenha que ter uma subtração muito rápida, a inversão da posse com a violência. Se não tiver violência, não é roubo. Né? Tem que ter violência porque ele é o meio. Por isso, anotem, isso aqui eu dou na aula, então isso aqui é tranquilo. Anotem a súmula 582 do STJ. Tá aparecendo aí para vocês? Coloquei aqui. Acabei habilitando aqui o YouTube. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem. Inversão da posse. Mediante emprego de violência ou grave ameaça. Ainda que por breve tempo. E em seguida a perseguição imediata ao agente. Então, o mediante é o meio. Ou seja, primeiro violência ou grave ameaça, depois subtração. Ou antes ou junto. Então, a violência ou grave ameaça ela é anterior ou concomitante à subtração. Ok? A violência ou grave ameaça ela é anterior ou concomitante à subtração. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e mesmo que em seguida a perseguição imediata e recuperação da coisa roubada. Sendo, aí anote muito forte, prescindível, dispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Sendo prescindível, sendo dispensável a posse mansa, a posse pacífica e a posse desvigiada. Essa regra aqui vale para o furto também. Tem uma tese praticamente idêntica para o furto. Eu vou deixar um dever de casa para pesquisa, porque ainda tá um pouco divergente. Mas eu já vou dizer o meu entendimento. Pesquisa de vocês. Caiu numa prova da PCDF, discursiva, há 10 anos atrás. Mais de 10 anos, foi 2013. 14. 2013, é isso mesmo. 13. PCDF. Que é a seguinte: o cara que subtrai no mercado bens. A pergunta é: a consumação se dá quando ele esconde no corpo ou quando ele passa lá no caixa? Essa aqui, Passa no caixa. Para mim, ele Eu, esconde no corpo. eu entendo que mudou o entendimento. Para mim, o STJ mudou o entendimento. Só que isso não é falado. Você não vê ninguém falando isso. Mas para mim, ele mudou. Na época, era passar no caixa. A resposta foi passar no caixa. Na época lá. Só que a teoria adotada hoje é a teoria da inversão da posse. É a teoria da Amócio. almoço. Então, a teoria da Amócio é quando você inverte a posse.
E a inversão da posse, ela se dá quando bota no corpo ou quando passa no caixa? Bota no corpo. Quando bota no corpo. Tanto que o É, próprio STJ ele fala que eu é. acho muito subjetivo, professor, isso aí. Porque acontece o seguinte: se ele botou no corpo, mas ele chegou lá perto do caixa, ele tira e paga, aí não há nada. Entendeu? Mas Consumado. a intenção dele qual Consumado. é? Não tem Consumado. punição por intenção, entendeu? Se ele voltar, não, ele praticou conduta, não é só intenção, não, tem conduta. Se ele voltar lá e pagar, para mim, é arrependimento posterior. Consumou. A própria súmula fala, essa súmula é igual do furto, tá? No furto não é súmula, é entendimento. Sendo prescindível posse mansa pacífica ou desvigiada. Eu não preciso de posse desvigiada para consumar. É uma das aulas tuas, Wallace. Tu bate nessa parte final aí, pô. Eu não preciso de posse desvigiada para consumar. A própria súmula fala. No furto, eu acho que é a tese 900, sabe? Eu coloco lá nas aulas de furto, eu coloco a tese, né? Tese do STJ. Beleza? Mas isso aqui não é falado. Você não vê doutrina, né? Normalmente as doutrinas seguem alguns entendimentos antigos. Mas para mim, o STJ é claro aqui para mim. Desvigiada. O cara botou no corpo lá, ele tem a posse vigiada. E isso não impede o furto. Né? Isso não impede. Wallace, Pode seguir. numa situação do mercado fica fácil caracterizar, mas, por exemplo, no furto de veículo, o cidadão tem um furto que tem sido prática e corriqueira, a motocicleta, né? O cara montou na motocicleta ali, estoura ali a fechadura e liga o veículo. Quando ele vai sair ali, por circunstância ali à vontade dele, ele é abordado ali por um policial. Qual o Vamos momento da lá. consumação? Vamos lá. Qual é o momento que ele inverte a posse do bem? Não precisa ser uma posse mansa e pacífica. Qual é o momento que ele inverte a posse desse bem, dessa moto? Pode você mesmo responder. Quando ele No estoura momento que o ele dá a cilindro, partida? Quando ele dá a partida no veículo? Eu entendo que na hora que ele sai do local, já perdeu. Já consumou. Ele sai do local, já consumou. Saiu do local, né? Pois é. Partiu, acelerou, saiu do local. Já tem a posse do bem. Ele já tem o domínio sobre a coisa. Ele já. Ele que vai decidir para onde essa coisa está indo dirigindo. Ah, a polícia chegou. Ah, azar dele. A polícia interrompeu ali, né? Mas para mim já estava consumado. Agora ele. Infelizmente o STJ tem um julgado do cadeado, né? O cara estava arrombando o cadeado para entrar no estabelecimento. E o STJ disse que era atos preparatórios. Se é ato preparatório, não tem tentativa. No caso do cadeado. Ele ainda está numa fase, né? Ele não superou a fase. Ele está em O atos STJ disse que é preparatórios. atos preparatórios. Arrombar o cadeado. Então é difícil, né? Porque vamos supor que ele roubou o cadeado lá da moto. Só roubar o cadeado não é. Aí subiu na moto para deu a partida. Foi interrompido? Aí para mim tentativa. Saiu, foi pego na frente, consumado. Pegando um exemplo bem difícil, né? Assim, ponto a ponto ali. E na prática é uma bagunça, cada um falou uma coisa, assim mesmo. Ô, Wallace, Assim mesmo. você falou aí do cadeado. Ele fez o furto do cadeado ou Não, ele rompeu o quebrou o cadeado cadeado, e rompeu o entrada? cadeado. Rompeu o Ah, cadeado. então não é mais atos, Entendeu? não é atos executórios isso. Ele não estaria executando Não, o rompeu o tipo. cadeado é ato preparatório. O STJ disse, né? A gente vai fazer o quê? Hum, maravilha. Eu vou dizer qual era o caso para ficar mais fácil para você entender o caso do STJ. O cara estava arrombando o cadeado para entrar na loja. Estava arrombando o cadeado para entrar na loja. A STJ falou ato preparatório. Arrombando o cadeado de entrada, né? A STJ falou Uhum. ato preparatório. Beleza? Continuando, vamos lá. Então, o roubo aqui, o roubo principal, já para vocês saberem, essa parte de cima aqui chama-se de caput. Em latim, caput. Tem que saber latim? Tem. Prova tem que saber. É cobrado, né? Eles usam alguns termos em latim. Caput significa cabeça. Então, essa parte de cima é a cabeça. A parte de cima
é o roubo próprio. O caput é o roubo próprio. Ok? O parágrafo primeiro é o roubo impróprio. Ok? Roubo próprio, caput, cabeça. Parágrafo primeiro, roubo impróprio. Perfeito? Beleza? Dúvidas até aqui? Não? Quando eu pego. Isso aqui vale para qualquer crime, tá? Quando eu pego a estrutura de um crime, é essa aqui, ó. Conduta e a pena. Conduta e sanção penal. A conduta é o tipo penal. Aqui está o tipo. O tipo penal, a conduta que é crime. Beleza? O tipo penal, eu chamo ele de preceito primário. Para qualquer crime isso, tá? Não é só por roubo, não. Qualquer crime. Então, o tipo penal é o preceito primário. E a pena, a sanção aqui embaixo, é o preceito secundário. É o preceito secundário. Preceito primário e preceito secundário. Preceito primário, o tipo. Preceito secundário, a sanção. Ok? O que é uma norma, olha aí, Rogério Greco, o que é uma norma secundariamente remetida? O Rogério Greco, ele traz essa terminologia para a norma penal em branco, né? Exatamente. Mas qual norma penal em branco? Qual espécie? A secundariamente remetida, norma penal em branco heterogênea. Não. Chutou. Ele tem outra. Foi o chute. Ele tem outra terminologia para a norma penal em branco que é conhecida como ao quadrado, né? Mas eu não me Entendi, não. recordo. Lá Eu tá não me na recordo qual seria sequência. a definição. Norma penal em branco, às avessas. Natana colocou ali. O que é a norma penal em branco às avessas? Em regra, onde está a norma penal em branco? No crime. Está na conduta. Quando a conduta, eu preciso de uma regulamentação por uma outra lei ou por um ato normativo do executivo. Então, na conduta ali, eu preciso de uma regulamentação. Manuel do exemplo das drogas. O que é droga? Eu tenho lá a portaria que diz o que é droga. Outro exemplo de porte, posse legal. Porte, posse legal, eu preciso de um ato regulamentador para dizer, né, quem tem ali o registro, quem não tem. A norma penal em branco comum é aquela que a norma penal em branco está na conduta, está no tipo. O Rogério Grego chama isso de norma penal primariamente remetida. Primariamente remetida. Agora, quando a norma penal em branco for na sanção penal, aí é norma secundariamente remetida, porque é o preceito secundário, né? Aí é norma secundariamente remetida. A norma penal em branco ao avesso, ao contrário, é aquela que a norma penal em branco não está na conduta, mas está na sanção. Sanção. A Por isso, situação do genocídio. situação do genocídio. Tem uma situação aqui também. Olha aqui, ó. Ô, Wallace, mas ela, norma penal ao avesso, ela sempre será homogênea em outra lei, né? Falou que não é homogênea, mas ela sempre será, né? Porque, digamos, o A norma penal em genocídio, ele branco ao avesso tem que ser homogênea. Por quê? homogênea, isso, Por quê? Porque como é sanção penal, a sanção penal só pode estar em lei. lei, Então ela tem que ser regulamentada por outra lei. exato. Porque no Um caso exemplo aqui, ó. genocídio, manda. Genocídio, onde está as penas? Genocídio, Código Penal. São as mesmas do 121, salvo engano, né? Tá? Algumas, né? 121, Algumas, 129. isso. Olha o exemplo aqui, ó. Extorsão mediante restrição da liberdade, que é o que o pessoal chama de sequestro relâmpago, que não é sequestro, é extorsão. Olha a pena, 6 a 12. Mas se resultar lesão corporal grave ou morte, qual que é a sanção penal? A sanção penal tá num 59, ele manda para um 59. O fato de ele mandar para um 59,
norma secundariamente remetida, porque é na pena. É uma norma penal em branco ao avesso. Porque é uma norma penal em Secundariamente. branco ao avesso. Secundariamente remetida. Voltando para o nosso roubo aqui, ó. O caput, a cabeça aqui, é o roubo próprio. O roubo próprio, atenção agora, atenção, o roubo próprio, ele pode ser praticado da seguinte forma: mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, o meio de execução para a subtração é a violência ou grave ameaça. Mas o roubo próprio também pode ser praticado da seguinte forma aqui, ó. Ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à possibilidade de resistência da vítima. Depois de havê-la. Ou seja, você tem que reduzir a possibilidade de resistência dela. O Manuel deu o exemplo mais famoso, Boa Noite Cinderela. Se eu dou um Boa Noite Cinderela, a pessoa não vai conseguir reagir. Aí eu vou lá e retiro dela a capacidade de resistência, a possibilidade de resistência, e subtraio. O meio aqui é outro. O meio aqui é o que a doutrina chama de violência imprópria. Essa partezinha aí, quem gosta de código, anota ali, essa aqui é a violência imprópria. Essa violência imprópria aqui é qualquer meio que eu reduza a impossibilidade de resistência. Qualquer um. Só que tem que ser praticado pelo agente. O agente tem que praticar esse meio. Depois de havê-la. Ou seja, ele tem que fazer isso. Ok? Vou dar um exemplo. Eu vi uma questão um tempo atrás e muita gente errou. Eu falei, não, gente, para mim isso aqui é básico. Só que a gente no meu raciocínio de direito penal é diferente, né? Eu dou aula há 10 anos. Mulher foi fazer um programa com um cara e aí ela prendeu ele no banheiro e levou as coisas. Aí na prova lá, letra A, roubo impróprio. Letra B, roubo próprio. Letra C, furto. Por aí vai. Qual o crime? Roubo próprio. Roubo próprio. Essa é a pegadinha que todo mundo cai, mano. Eu vi que eu fiz a leitura labial e você falou roubo impróprio. Não é. Vou explicar por quê. O que que a mulher fez? Ela reduziu a impossibilidade de resistência à vítima ao prender o cara. Essa parte final aqui, ó, depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Ele não podia resistir, estava preso. Depois ela foi lá e subtraiu. A Thaís matou. Roubo próprio com violência imprópria. O roubo é próprio. A violência é que é imprópria. Mas o roubo foi próprio. E a questão deixava claro o seguinte: olha aqui o X da questão. Ela primeiro prendeu, depois ela subtraiu. Depois ela levou as coisas. Ábia, qual a diferença da violência própria para a violência imprópria? Ábia, violência própria, porrada. Violência imprópria, você pessoa, reduzir a possibilidade de resistência da pessoa. Ela não consegue, porque ela tá deu um Boa Noite Cinderela, ela vai ficar dormindo, não vai poder fazer nada. Prendeu ela, né? O fato de prender ela ali no banheiro é reduzir a possibilidade. Qualquer meio que você retira a capacidade, eu entendo, amarrar a vítima no assalto, também. Está reduzindo ela a capacidade, está tirando a capacidade de resistência dela. O amarrar também, tá? Mesma coisa. Beleza? Mas normalmente o amarrar vem com ameaça junto, né? Normalmente o amarrar vem a ameaça. Então é entre os dois aí. A ameaça e o amarrar. O ameaça aqui, né? Você está ameaçando para amarrar, né? Mas o amarrar também. Ok? Muito cuidado com o seguinte aqui, ó. Muito cuidado com o seguinte. Você tem que praticar a conduta para deixá-la numa situação que não vai resistir, que não tem como resistir.
Se ela já está nessa situação e você subtrai, é só furto. Entenderam? Se a pessoa já está desmaiada, se ela já está presa no banheiro, se a pessoa, entendeu? Se ela já está embriagada, por exemplo. Eu entendo o seguinte: se eu embriago alguém, dou bebida, para poder tirar as coisas, roubo. Roubo próprio com violência imprópria. Agora, se a pessoa já está embriagada e eu vou lá e retiro as coisas, aí é furto. Porque o código é bem claro no depois de havê-la. Depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência. Depois de havê-la. Você tem que fazer isso. O havê-la é o sentido que você está praticando essa conduta. Perfeito? Maravilha? Olha a diferença, que eu já comentei numa aula uma vez. Olha a diferença. Eita. Esse daqui é o estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Primeiro, caput, 17A. Ter condição carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Condição carnal ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Parágrafo primeiro, incorre na mesma pena, ou seja, também estupro de vulnerável, equiparado, se você pratica condição carnal ou qualquer ato libidinoso com alguém que por enfermidade ou doença mental não tem discernimento. Também estupro de vulnerável. A pessoa não tem discernimento para aquele ato. E o finalzinho, ó. Esse final é interessante, ó. Ou que, por qualquer causa, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Ou que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência. Não parece a violência imprópria lá do roubo? Só que tem uma diferençazinha aqui. Qual é a diferençazinha? Aqui a pessoa Já não acaba pode oferecer a resistência. E lá no outro Reduzir a você fez a impossibilidade. Isso é a mesma situação, coisa. você É, fez é a a mesma coisa que redução. tu dá de outra forma. Mesma coisa. Não oferecer resistência ou induzi-la à impossibilidade de resistência é a mesma coisa. A diferença é outra. o meio de resistência não foi provocado pelo agente. O havê-la. É exatamente isso, o havê-la. A redução à impossibilidade de resistência, aqui não tem o havê-la. Ou seja, o agente pode praticar ou não, tanto faz, vai ser estupro vulnerável. Então, se o agente pratica condição carnal com uma mulher que está bêbada, mesmo que ele não tenha a embebedado, vai ser estupro vulnerável. Se o cara pratica a condição carnal com uma mulher que está amarrada, mesmo que ele não tenha a amarrado, será estupro de vulnerável. Porque aqui não tem o havê-la. Não importa se o agente praticou essa conduta de tirar a resistência dela. No roubo, o agente tem que praticar a conduta de tirar a resistência. Ok? Beleza? Detalhezinho interessante. Lá, se o agente não praticou essa conduta de tirar a resistência, aí vai ser furto. Vai ser furto. Porque ele não retirou a resistência. E para ser roubo, ele tem que tirar. Ele tem que reduzir a pessoa à impossibilidade de resistência. Aquele cara que passa na rua e olhou a pessoa embriagada, foi lá e tirou, furto. Furto. Não tem roubo. Porque não foi ele que tirou a resistência. No roubo, ele tem que tirar a resistência. Professor, mas nesse Ok? caso, mesmo não pode oferecer resistência, continua sendo violência própria, mesmo ele não tendo tirado a resistência É ou porque não? tá falando no. É, Tá falando no no caso estupro, do estupro. aí é o seguinte, aí é estupro de vulnerável. Tá, Aí é então estupro de vulnerável. não é violência própria. Não tem essa violência, né? A violência é a condição carnal. Porque não foi a pessoa que fez.
Entendeu? Obrigada. Aí é só estupro Foi vulnerável aquele mesmo. caso, Wallace, foi aquele caso do botaram a menina na rua, saiu da casa de festa, né? Botaram ela na rua, ela ficou lá encostada, aí o cara passa, Foi o Uber, aí né? Peraí, não, o Uber abandonou ela na porta de casa, né? Aí o pegou cara ela passou, na rua, carregou. levou pro Exatamente. canto e E o cara não, o Uber só deixou lá, né? O cara passou e pegou ela, levou nas costas, né? E ela estava totalmente embriagada. Ela estava em PT, né? Ela estava meio desacordada, né? Então o cara que passou não foi ele que tirou a possibilidade de resistência dela, mas não deixa de ser estupro vulnerável. Se o cara subtrai as coisas dela, não é roubo, é furto. Furto. Beleza? Então vamos lá. Olhando aqui para o caput, atenção aqui, ó, olhando aqui para o caput, subtrair coisa móvel alheia, o roubo, né, o furto aqui, né, subtrair. Para virar roubo, essa subtração, ela pode ser praticada mediante violência própria ou grave ameaça, ou mediante violência imprópria, que é essa parte final aqui. Então, o roubo pode ser praticado com violência própria ou violência imprópria. E eu já falei para vocês que essa parte de cima aqui é o roubo próprio. É o roubo próprio. O roubo próprio, que é o caput, é quando a violência ou grave ameaça é anterior ou concomitante à subtração. Ok? Beleza? O parágrafo primeiro é o roubo impróprio. Roubo impróprio, roubo equiparado, roubo por assimilação, roubo por equiparação. Pode ser qualquer nome desse. Roubo por equiparação, assimilação. Por quê? Porque incorre na mesma pena, 4 a 10 e multa. Então, esse roubo aqui é diferente. Esse roubo, primeiro ocorre a subtração, o furto. Alguém falou assim, é um furto que deu errado. Exatamente. Roubo impróprio é aquele furto que dá errado. Porque primeiro, ó, logo depois de subtrair da coisa, ou seja, a coisa é subtraída, ocorre a subtração. Então, nessa subtração, ela se consuma o furto. Depois da consumação do furto, tinha um furto até agora. O que acontece? O agente emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa. Aí, na violência ou grave ameaça, consuma o roubo. Eu sempre falo para os alunos, tem que ter maldade de prova. Tem que ter maldade de prova. Quanto que consuma o roubo? Quando que eu consumo o A roubo? violência, Não. Aí é a maldade de né? prova. Com Se a a inversão pergunta da for posse, consumação de roubo, o que que você fala? Na inversão da posse mediante violência ou grave ameaça. Muito bem. Por quê? Porque isso é súmula. É súmula. Consuma-se o roubo com a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça. Qual que é a maldade de prova aqui? A maldade de prova é você saber que essa súmula é por roubo próprio. Porque se a pergunta for consumação do roubo impróprio, é diferente. Então, se perguntar a consumação do roubo, você vai na regra. Qual que é a regra? Inversão da posse com violência. Agora, se a questão for aquela questão diferenciada, ela vai perguntar para você: quanto que se consuma o roubo impróprio? Letra A, com a inversão da posse. Certo ou errado? Errado. O roubo impróprio, ele se consuma na violência posterior. Primeiro ocorre a inversão da posse. Depois vem a violência. Aí ele se consuma lá na violência. Ok? É na violência ou grave ameaça posterior. Que é o parágrafo primeiro. Você inverte a lógica. O roubo impróprio você inverte. Primeiro a subtração, depois a violência ou grave ameaça. Está aqui. Na mesma pena incorre quem? Logo depois de subtrair da coisa,
emprega a violência ou grave ameaça com a finalidade de assegurar a impunidade do crime. Você bate na vítima porque ela está chamando a polícia, por exemplo. Você está com uma coisa dela. Ela não vai tomar a sua coisa. Ela não vai conseguir tomar. Mas ela vai chamar a polícia. Aí você bate nela porque está chamando a polícia. Você não está segurando a coisa, porque a coisa está contigo e ela não vai tomar. Não vai conseguir. Mas você está segurando a impunidade. Está segurando a impunidade do crime. As pessoas tentam te agarrar ali, tu foge. Né? Com violência ou grave ameaça. Não é só a fuga. Só a fuga é furto. Tá? Cuidado aqui. O cara é Wallace, pego. Pode falar. posso entender que para chegar no roubo impróprio, eu necessariamente passo pelo próprio? Não. Não? Por que não? Porque para você ser para você passar pelo próprio, tinha que ter uma violência anterior e não tem. É só subtração. No próprio, a violência é anterior ao concomitante de subtração. Aqui não, é só subtração. Então não tem roubo próprio. Ok? Então, subtração, depois violência. Ou grave ameaça. E essa violência é para quê? Assegurar a impunidade ou a detenção da coisa, para si ou para terceiro. É para segurar o crime de furto, teoricamente. É o Para furto que assegurar a ninguém. subtração. Para assegurar a subtração. Aí vira. O Diógenes falou bem, passa pelo furto. Passa pelo furto. Subtração, depois violência. E essa violência é para quê? Para assegurar ou a impunidade ou o crime, a coisa. Muito cuidado com o seguinte: ó, o cara é pego saindo do mercado com as coisas e ele foge, corre. Furto. Furto. Para fugir, ele bate em alguém. Roubo impróprio. Entenderam? Ele já subtraiu. Foi pego na botija ali, subtraiu. Aí ele foge. Só foge. Furto. Para fugir, ele ameaça alguém. Peguei um caso um tempo atrás. O cara fez isso. Para fugir, ele deu uma facadinha, pegou uma faca e passou no braço de alguém. Roubo impróprio. Praticou uma violência posterior para segurar a impunidade. O BO veio de furto. Falei, opa, muda. É roubo impróprio. Entenderam? E na prática, às vezes, a vítima fala que teve ameaça, o cara fala que não teve, a vítima fala que ele mostrou a faca, vai olhar a imagem e não tem faca. Fica ali, furto, roubo, furto, roubo. Beleza? Direito probatório é outro problema. Quando você olha o roubo próprio, a violência é anterior ou concomitante. Quais as formas de violência que podem ser aplicadas, que eu posso praticar? Quais meios eu posso praticar o roubo próprio? O roubo próprio, ele pode ser praticado mediante violência grave ameaça, violência própria, e no roubo próprio, estou repetindo, ele pode ser praticado mediante a violência imprópria. Mas quando você vai no parágrafo primeiro, que é o roubo impróprio, somente ao emprego da violência própria. Não tem na parte de baixo esse depois de havê-las. Não tem. Depois de havê-la, por qualquer meio reduzido a impossibilidade de resistência, não tem. Então, na parte de baixo, não tem violência imprópria, só tem na parte de cima. Estou falando assim para ficar fácil. Na parte de baixo não tem violência imprópria, só na parte de cima. Porque na prova vocês vão ter que lembrar o seguinte: o roubo próprio pode ser praticado com violência própria ou imprópria. O roubo impróprio não pode ser praticado com violência imprópria, só com violência própria. Decorar isso é mais difícil. Tem que lembrar o seguinte: na parte de cima, roubo próprio pode ser violência própria ou violência imprópria. Na parte de baixo, roubo impróprio, somente violência própria. E agora, eu falei a questão lá atrás, eu vou repetir a questão para tomarem cuidado. Tomarem cuidado. Vamos lá. Uma questão de. Essa prova caiu numa prova de MP há muito tempo atrás. Ó. Seguinte, ó. O cara, ele entrou numa uma ótica, numa loja, e subtraiu as coisas. Quando ele ia sair, ele viu um vigilante. Foi lá e deu um boa noite Cinderela pro vigilante para poder sair. Qual é o crime?
Qual crime? Ele praticou a subtração. Roubo. Ele praticou. Com reduzida impossibilidade de resistência. Ó, calma. Primeiro ele praticou subtração. Hum. Depois ele praticou. Depois ele praticou a violência imprópria. Concordam? Ele vai para o caput ou para o parágrafo primeiro? Se a subtração é primeiro, ele teria que ir para o parágrafo primeiro. Porque primeiro subtrai, depois pratica a violência. Só que no parágrafo primeiro, ele só pode ser praticado com violência ou grave ameaça, com violência própria. Então ele subtraiu, depois praticou a violência própria. Nesse caso, ele só vai responder pela subtração. Curto. Porque não tem como eu ter subtração e violência imprópria, isso virar roubo. Não vai virar roubo. Porque no roubo impróprio não cabe violência imprópria. Entenderam? Questão Professor, boa. o penal é muito doido, né? Aí já entraria a analogia É, em bonum partem, né? é letra de lei, não tem previsão legal, não dá para aplicar. É um furo. Thaís, eu também tenho um border collie. O bichinho é ligado, fica no lado do outro, aqui atrás da pequenininha que tá dormindo. Não tá preso, senão ele fica maluco, que nem maluco aqui. É. Compreenderam, pessoal? No roubo impróprio não pode ser praticado por violência imprópria. Então, se ele praticou furto, subtração, depois ele vai praticar violência, para ser roubo impróprio, a violência tem que ser própria. Podem anotar a seguinte frase: ó, o roubo impróprio só pode ser praticado com violência própria. É uma frase que embola a cabeça na prova. Né? O roubo impróprio, tem que ganhar no grito, o roubo impróprio só pode ser praticado com violência própria. É aquele tipo de informação que, assim, se você não pegar na aula, fica difícil depois. Tem que pegar na aula. Agora é a hora. Bota o cérebro para queimar. Vou voltar à situação anterior lá, a outra situação que eu falei mais atrás, mas ainda vocês ainda estavam aprendendo. A mulher, a mulher foi fazer um programa com o cara. Eu vi isso. Ah, vou lembrar aqui de uma. Foi um filme, uma série que eu vi recente. A menina se fingiu de garota de programa. Aí ela foi e prendeu o cara. Ela foi e prendeu o cara na algema ali, fingindo que era no programa. Ela prendeu o cara na algema. E depois ela foi lá e tirou, pegou uma bolsa do cara. Depois dessa bolsa era droga e deu um rolo danado no filme. Mas vamos lá, vamos pegar essa conduta. Prende o cara ali na algema, prende o cara na algema e subtrai as coisas. Qual crime? Furto ou roubo? Roubo. Roubo próprio ou roubo impróprio? Roubo próprio. Roubo próprio com violência própria ou roubo próprio com violência imprópria? Violência imprópria. Roubo próprio com violência imprópria. Muito cuidado que a gente tem uma tendência a falar roubo impróprio. Assim, na cabeça, não sei porquê, a letra A era roubo impróprio, era roubo impróprio. Não é. Por quê? A violência foi anterior. Primeiro ela colocou a algema. Se a violência é anterior, só pode ser roubo próprio. Se a subtração for posterior ou concomitante. Só que essa violência foi uma violência imprópria. E no roubo próprio, cabe a violência imprópria, né? Quando é a parte finalzinha aqui do caput. No roubo próprio, cabe a violência imprópria. Exemplo de roubo impróprio com violência própria. Roubo impróprio é o primeiro exemplo que eu dei. Ó. Roubo impróprio. Primeiro subtração, depois violência. O cara subtrai,
Pega na botija. O que que ele faz? Dá uma facada na vítima para poder ir embora. Então, a violência tem que ser própria, facada, porrada. Primeiro ele subtrai. Acontece, né? O cara entra na casa para pegar as coisas. E aí, quando ele tá saindo, alguém vê. Nesse que alguém vê, a pessoa que vê, né, que é o morador, vai lá e cerca ele. O que que ele faz? Ele dá uma porrada no morador para fugir. Essa porrada no morador é violência. Primeiro subtraiu, depois violência. Subtrai primeiro violência, depois roubo impróprio. Só pode ser violência própria, né? Ou ameaça. Show, gente? Isso aqui é só em aula. Gabriel botou Wa- de novo, né? Furto que deu errado. O roubo impróprio é o furto que deu errado. Wallace, Subtração. mas a gente estudando isso aí, roubo próprio, roubo impróprio, violência própria, violência imprópria, isso aí fica só como denominação do tipo, né? Não tem agravante, não Isso. vai ter nada, né? Não, isso é tudo roubo. É Sim, tudo não, roubo. só no tipo penal, beleza. Isso. É tudo roubo. Tanto que o roubo impróprio, quando você olha aqui no parágrafo primeiro, o que que ele fala? Na mesma pena. Na mesma pena. Pena de. Só que para você, Harley, faz diferença, porque é o que é cobrado lá na prova, né? Letra A, furto. Letra B, roubo próprio com violência própria. Letra C, roubo próprio com violência imprópria. Letra D, roubo impróprio com violência própria. Letra E, roubo impróprio com violência imprópria. Nem cabe, mas vai estar lá, né? Tem que tirar. O concurseiro tem que se virar nos 30, né? Não tem Tirar, é. jeito. Você falou de série aí, tem quanto tempo que eu não assisto uma série? Tem mais de 6 meses, 7, 8 meses, parece. Não assisto Eu, mais eu, nada. eu voltei a assistir série, tô na vida boa agora. Eu tô trabalhando pra caramba, trabalhando muito, mas assim, no tempo livre, série. Fiz um júri ontem. Eu tomei posse em novembro, comecei a trabalhar em dezembro, já fiz 4 júris. 4 terminal de júri. Beleza? Tranquilo? Pergunta. Meu lazer é série, né? Puta, estudando, estudei pra caramba, agora é a hora da série. Pergunta. O que é roubo circunstanciado? Caiu em prova lá, roubo circunstanciado. O Hudson colocou uma resposta ali, com emprego de arma. Resposta, embora correta, está incompleta. Com circunstância. Resposta inadequada. É aquela, o Alisson, que agrava a pena, o roubo circunstanciado? Quase. Esse é o caminho, mas não é isso. Com emprego de arma de fogo. A resposta está correta, mas está incompleta. Em verdade, o roubo circunstanciado é quando eu aplico qualquer majorante, qualquer aumento de pena. Apliquei aumento de pena, roubo circunstanciado. Ok? Vamos lá. E os aumentos de pena aqui do roubo tem que saber ter uma pequena ligação com furto. É bom ter uma comparativa com furto. Eles hoje, desde o pacote anticrime, que trouxe aqui para o segundo B, esse aqui é o pacote de crime, ó, que está aqui. Desde o pacote de crime, o roubo circunstanciado ele foi dividido em três, que aumenta no roubo, qualifica no furto. Excelente, gostei. Essa é uma frase minha, né? Não tudo, mas boa parte. O roubo circunstanciado, que é o roubo majorado com aumento de pena, foi dividido em três. Só vou fazer um comentário, aqueles comentários que, infelizmente, não tem o que fazer. O parágrafo terceiro é o roubo
qualificado. Traz uma qualificadora. E aqui são duas qualificadoras: lesão grave ou morte. Lesão grave e morte. Qualificadora é quando eu mudo a pena. Tá vendo? Reclusão de 7 a 18, reclusão de 20 a 30. Existe uma frase antiga, ó, eu nem fazia direito. Uma pessoa que fazia direito me fez uma pergunta. Eu não sabia. E ele deu a resposta errada. Depois eu falei, caraca, o cara respondeu errado lá, eu não sabia e ele ainda respondeu errado. A pergunta que ele fez foi a seguinte: qual é o crime com a maior pena do Código Penal? Aí eu, pô, não sei. Aí ele falou, é o latrocínio. Não é, não é. É a extorsão mediante sequestro, com resultado morte, que é de 24 a 30. O latrocínio é 20 a 30, aqui é 24 a 30. E essa pena aqui também se aplica aqui, né? Extorsão mediante restrição da liberdade com resultado morte. Extorsão. Eu vi uma pergunta aqui, não consegui ler tudo, mas já respondendo, a parte que eu consegui ler. O parágrafo terceiro é roubo qualificado. O parágrafo segundo, segundo A e segundo B, roubo circunstanciado. Então pode ser arma de fogo, arma branca, qualquer circunstância aqui do parágrafo segundo. Aí alguém colocou assim, é roubo com circunstância. Na verdade, é circunstância do parágrafo segundo A e parágrafo segundo B. Qualificadora muda o dispositivo e majorante aumenta a pena, certo? Isso, isso. Para ficar mais completo o que você falou, Gabriel, qualificadora muda o preceito secundário. Então, esse seu dispositivo aí é o preceito secundário. Compreendeu? Ficou melhor, fica melhor, entendeu? Quando eu falo, modifica o preceito secundário. Então, a qualificadora modifica o preceito secundário. Você muda a sanção penal. Qual é a sanção penal do roubo? 4 a 10. Roubo com a qualificadora lesão grave, 7 a 18. Roubo com a qualificadora morte, 20 a 30. Homicídio, 6 a 20. Homicídio qualificado, motivo fútil, torpe, 12 a 30. Muda. Professor, só fiquei um pouco confuso aí. Você falou, qualificadora muda o preceito secundário, né? A sanção penal, Isso. correto? É a Sim. qualificadora. E a majorante? A majorante, eu aplico um aumento ou um multiplicativo. A maioria fala só aumento, mas é um aumento ou um multiplicativo na hora de aplicar a pena. Tá, é isso mesmo. Se você olhar aqui o roubo ele é 4 a 10. Sim, Mas quando eu aplico aqui o parágrafo primeiro, não muda nada. O parágrafo primeiro é o roubo impróprio, é a mesma pena. sim, sim. Ok? Mas se eu aplicar o parágrafo segundo, aumenta-se de um terço até metade. Então, esse 4 a 10, na hora de aplicar a pena, eu vou aumentar de um terço a metade. Na prática, começa pelo mínimo, tá? E aí vai modificando. Começa pelo 4, tem que ver se tem alguma circunstância judicial do 59. São 3 fases. Mas a aplicação da pena é meio enjoada. Assim, a maioria não gosta. Mas para vocês não cai. Então, circunstanciado seria o parágrafo segundo. Parágrafo segundo, segundo A e segundo B, tá? Faltou o segundo A aí. Você falou só parágrafo segundo e segundo B. Segundo A também. Hudson, parágrafo segundo, segundo A e segundo B. Tem que decorar mesmo? Tem que decorar. Tem que decorar. Decorar o que é qualificado, o que é majorado. E aí eu dei aquela dica, que foi quem falou isso, foi Celes. Eu dei aquela dica lá atrás. Tem que decorar? Tem. Mas, qual que é a dica? Essas minúcias de decorar as qualificadoras e as majorantes, normalmente caem dos principais crimes. Homicídio, furto, roubo, peculato. Aí tem que saber qualificadores do homicídio, saber a diferença de uma. Já vi várias vezes em prova. Qualificadora do homicídio, majorante.
É diferente, que é aumento de pena, né? Grupo de extermínio, lá no homicídio, é majorante, aumenta a pena, de um terço a metade. Além do grupo de extermínio, temos a majorante do milícia privada. Milícia privada é aumento de pena do homicídio. Agora, motivo torpe, motivo fútil, meio cruel, feminicídio, menor de 14 anos, uso e emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Aí é qualificadora, 12 a 30. Tem que saber quando é qualificadora, quando é aumento de pena. E em prova, tem que saber quando é qualificadora e quando é aumento de pena. Porque em prova é cobrado. Isso é uma causa de aumento. Isso é uma qualificadora. Tem que saber. Tem banca, gente. Tem banca que é bem enjoada. Então, se eu estou usando o nome técnico da parada, tem que saber. Se falar é uma qualificadora, é um aumento de pena, tem que saber a diferença. Agora, se não for usado o nome técnico, aí não importa. Aí não importa. As bancas elas não estão nem aí. Exemplo, no crime de roubo, a circunstância de lesão grave aumenta a pena. Correto, aumenta. É uma qualificadora. Mas ele não usou o nome técnico, é uma causa de aumento. Ele só disse que aumenta, no genérico. Aí você pode falar que sim. As bancas fazem isso. Beleza? A única notícia ruim que eu tenho para dar aqui. A FGV. Foi FGV? FGV. A FGV, uma vez, chamou o parágrafo terceiro, era um latrocínio. Latrocínio é só roubo com morte. É só o inciso 2. Latrocínio é só o inciso 2. A FGV uma vez chamou o latrocínio de roubo circunstanciado. Ela estava errada, mas ela chamou e deu certo na questão. E não tinha outra certa, e ficou aquela mesmo. Não anulou. Beleza? Notícia ruim aí. Já aconteceu. Né? Banca também erra. Saibamos isso, aceitemos isso e bola para frente. Vamos seguir. Tá bom? Mas o circunstanciado mesmo é parágrafo segundo A e segundo B. Isso aqui. Quando tem aumento de pena. A palavra circunstanciado, ela só aparece no roubo. Só no roubo. Nos outros crimes, é usado aumento de pena ou majorante. Aumento de pena e majorante é sinônimo. Uma pergunta aqui? Deixa eu ver. Circunstância. Travando aqui. Tá. Já respondi. Circunstância majorante, causa de aumento de pena. Mesma coisa. Cuidado só, falar só circunstância não. Tem que ser circunstância majorante. Circunstanciado, tá, Geise? Circunstanciado. Porque tudo aqui é circunstância. A morte é uma circunstância. Só que essa circunstância, ela não torna o roubo circunstanciado. Essa circunstância torna o roubo qualificado. Beleza? Então tem que falar circunstanciado. Beleza? Vou fazer um negócio aqui. Para a gente, tem mais uns 15 minutos aqui para fechar. Usando esses 15 minutos, eu quero que vocês vou contar um segredinho que parece, esse segredo meu parece inacreditável, mas não é inacreditável, ele só parece real. Qual que é o segredo? Eu tenho dificuldade de decorar as coisas. Eu tô falando sério. Mentira, professor. Eu já vi o senhor decifrar o código aí inteiro, lembrando de detalhe até de aula de 10 anos atrás. Eu lembro das coisas que eu aprendi. É diferente. Agora tiver que decorar, tenho muita dificuldade. Já vi ele dar aula de raciocínio lógico, chegando para dar aula de criminologia.
E aí, o que que eu fiz com o tempo em relação a isso? Cara, não consigo decorar as coisas. Então, eu vou aprender. Tenho facilidade de aprender, não de decorar. E aí, eu me utilizo de muitas técnicas. Hoje, né, eu uso muitas técnicas para poder aprender as coisas e para conseguir decorar. Aí, para conseguir decorar, eu falo, cara, tem que arrumar um meio que faça sentido para mim. Se for algo sem sentido, não decoro, não adianta. Tem que fazer sentido. E aí, aqui no roubo, eu criei um meio para ficar mais fácil. Criei um meio para ficar mais fácil para decorar as majorantes do roubo. De uma forma um pouco mais rápida. Eu não gosto de mnemônicos. Eu uso em alguns, mas eu não gosto, porque mnemônico eu vou esquecer aquela porcaria. Prefiro aprender. E qual que é a técnica que eu utilizei? Foi o seguinte, ó, são 3 hipóteses de roubo majorado. É o parágrafo segundo, o parágrafo segundo A e o parágrafo segundo B. Beleza? E aqui a matemática me ajuda, né? Eu vim da matemática, então algumas coisas ajudam. Olha como o negócio fica bom. 3 partes aqui, né? 3 partes. Se eu pegar o inteiro e dividir em 3 partes. E aqui o meio, né? No meio. Dividi em 3 partes e marquei o meio. 1/3 a metade, 2/3. Você joga o dobro lá. Isso aqui é lógica, matemática para mim. Isso aqui para vocês não vai servir de nada. No direito penal, se você olhar os aumentos de pena e até as diminuições, elas sempre seguem uma regrinha aqui. Sempre seguem. Sempre seguem uma regrinha. 1/3. A metade de 1/3 é 1/6. Os aumentos antigos é tudo 1/6 ou 1/3. Os aumentos novos, a maioria é 1/3 a metade. Aqui é metade. Tá? Ou 1/3 a 2/3. 1/3 a 2/3 tem um monte também. 1/3 a 2/3. Alguns deles é de 1/6 a 2/3. Exemplo, o tráfico privilegiado. Diminuiu de 1/6 a 2/3. Que é a menor fração e a maior fração. O aumento de pena do tráfico é 1/6 a 2/3. Aumento de pena da tortura é 1/3 a 2/3. Não, tortura é 1/6 a 1/3. 1/6 a 1/3. Tráfico é 1/6 a 2/3. E tem várias, várias. Aí eu sei várias hoje por causa disso. Homicídio privilegiado, 1/6 a 1/3. Ontem eu estava fazendo júri, aí a juíza, assim que saiu a condenação, ela olhou para trás e falou com a assessora, quanto que é a diminuição do privilegiado? Aí na minha cabeça eu já sabia, né? Aí a assessora abriu lá o código, respondeu, ela falou, então diminui de 1/5. É de 1/6 a 1/3. Quase eu falei, doutor, 1/6 a 1/3. Aí, menor diminuição, 1/6. Ela diminui um pouco mais, diminui 1/5. Minha cabeça já estava fazendo a prescrição, né? Se ia dar ou não. Beleza? Então, essa regrinha aqui, 1/6 a 1/3, 1/6 a metade, 1/3 a metade, se repete. E eu já vi absurdos em prova, que não tem como. Eu já vi assim. E aí, olhando para cá, você já vai saber que estava errado. Caiu assim. Eu não lembro se era exatamente o que eu coloquei, mas a ideia era a mesma. Assim, o aumento é de metade a 1/3. Caiu isso lá. Concurso. Isso aqui é impossível. Tá vendo? A metade é 1/3. Não dá. É 1/3 a metade. 1/3 é menor, né? Aqui no roubo, a lógica é a seguinte, ó. 1/3 a metade, 2/3 dobro. 1/3 a metade, 2/3 dobro. O primeiro ponto, 1/3, metade, 2/3 e o dobro, que é o último que veio. 1/3 a metade, 2/3 dobro.
Então, eu não decorei isso. Qualquer momento que você me perguntar, aumente a pena do roubo, eu vou saber. Um terço, metade, dois terços, dobro, eu vou saber. Porque eu criei a minha lógica. Entenderam? Você cria a própria lógica, ela vai sempre estar na tua cabeça. Você criou. E aí, um terço a metade é o mais antigo. São os aumentos mais antigos. São o que tem mais quantidade. Um bizu para aprender conexão teleológica ou consequencial. Onde você viu isso? No roubo, no homicídio ou lá na própria conexão? Um terço a um sexto, impossível também. Ó, vou aproveitar, eu criei um bizu. Já assistiu minha aula disso ou tá perguntando aleatório, Hudson? É pergunta aleatória? Ou nunca assistiu? Tem um bizu, pô, tem um bizu. Aleatório. Eu desenvolvi um bizu para isso. Conexão. Por que eu desenvolvi o bizu? Porque eu também não decorava, pô. Falei, puta que eu nunca sei. E cai em prova, já vi prova perguntando a diferença. Era um caso e ele deu o outro, né? Conexão teleológica e conexão consciencial. Isso aqui vale para qualquer conexão. Mas tem lá no homicídio no parágrafo 5º. 121, parágrafo 2º. 121, parágrafo 2º, inciso 5º. 121, parágrafo 2º, inciso 5º. Qualificadora lá do inciso 5º. Que qualificadora é essa? É quando o homicídio ele é praticado em conexão com outro crime. Ok? O homicídio é praticado em conexão com outro crime. Então, eu tenho um outro crime. Eu tenho um outro crime. E eu tenho o homicídio. Eu tenho o homicídio e eu tenho outro crime. Então, eu tenho homicídio e eu tenho outro crime. O homicídio ele é praticado por causa desse outro crime. Hudson, primeiro o mais fácil de todos. Se o outro crime já foi praticado, se ele é anterior, já foi praticado, e eu pratico um homicídio posterior por causa desse crime que já foi praticado, essa conexão é consequencial. É um homicídio consequencial, é uma consequência. Exemplo, queima de arquivo. Professor, isso não está escrito na lei. Tá, mas você ainda não interpretou, mas eu vou te mostrar. Então, se o crime é anterior, aqui é consequência, consequencial. O que significa a palavra teleológica? Você sabe o que significa a palavra teleológica? Teleológica é finalidade. É o para. Por quê? Finalidade. É teleológica. Interpretação teleológica é a interpretação que busca os fins da lei. A finalidade da lei. Então, se o homicídio for praticado por causa, tendo como finalidade a prática de outro crime, essa aqui é teleológica. Conexão teleológica. Essa é a diferença. Essa é teleológica. Então, olha como é que ficou fácil agora. Peraí. Tá. Esse é o inciso 5º, Hudson. Tá vendo aí? O homicídio é praticado para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime.
Viu que tem outro crime aqui, ó? Viu? Tem outro crime. Tá olhando para onde, Hudson? O crime, a tela tá em cima? Tô Vamos com lá a tela agora, para aqui ficar aberta fácil. aqui, o 121. Ah, tá. Camila, acho que até tá querendo dormir já. Meu Deus do céu, o que que é isso? Tá viajando aí? Nossa Senhora. Vamos lá. Se eu falo assim, ó, o homicídio foi praticado para assegurar a ocultação. O outro crime é anterior ou posterior? Anterior ou posterior, gente? Ocultação, o outro Se ele, crime, o se ele crime tá que eu vou ocultando o cometer agora anterior. aconteceu. Anterior, pô. Ocultando o que Ocultou já no foi. anterior. Já foi praticado. Eu tô ocultando Já foi ele. praticado. Tá matando Na uma testemunha. matando testemunha. Queima de arquivo. Esse aqui é conexão teleológica ou consequencial? Consequencial. Consequencial. Se o homicídio foi praticado para assegurar a impunidade, o outro crime já aconteceu ou vai acontecer? Já aconteceu. Se eu estou segurando a impunidade. Aqui também entra queima de arquivo, né? Para o cara não dizer que sou eu, para ele não poder me entregar. Ou ele vai dizer que o crime existiu, para segurar a ocultação, ou ele vai me entregar para segurar. Aqui é a autoria, né? Um é materialidade, o outro é autoria. Na ocultação é materialidade, na impunidade é autoria. Assegurar a impunidade. Consequencial ou teleológica? Consequencial. Consequencial. Para assegurar a vantagem. O outro crime já aconteceu ou vai acontecer? Já aconteceu. Consequencial ou teleológica? Consequencial. Já aconteceu consequencial. Para assegurar a execução. O outro crime já aconteceu ou vai acontecer? Já aconteceu também, né? Não. Não, Para Para assegurar a assegurar execução. a É, execução. Você ainda vai executar. tá dentro, tá dentro. O homicídio aqui, ele é praticado para quê? Para que depois você possa executar o outro crime. Você mata o ele gerente de mata o banco hoje para vigilante para. amanhã roubar. Teleológico. Na execução é teleológica. Para assegurar a execução é teleológica. Fácil? Mais fácil que isso não tem. Melhora. Melhora. Melhor, Melhorou. melhor. Na decoreba é difícil, né? Mas no entendimento é melhor. Tem que ficar olhando, tem que ficar revisando e fazendo a observação. Ou entende que aí nunca mais esquece. Agora deu para entender. Então, Beleza? teleológica seria só essa questão da execução. Só. O Contexto restante é ali só. tudo consequencial. Exato. Ficou preso aí. Vamos lá. No roubo é um terço a metade, dois terços, dobro. Aí o que a gente faz? Começa daquele que tem menos. Um terço a metade já demonstrei. Terça a metade, dois terços, dobro. Você começa a decorar daquele que tem menos. Se decorar só os que tem menos, já tá bom. Porque os outros, se caiu na prova, tu vai lembrar, porque isso aqui tá lá no meio do bolo. Então você vai decorar três casos, o resto é bolo. No meio do bolo. Três casos, como que é fácil? Primeiro, arma de fogo de uso restrito ou proibido. É o dobro. Parágrafo segundo B. 157, parágrafo segundo B. Parágrafo segundo B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. 4 a 10, em tese,
o dobro ali, 8-20. Embora não seja assim, né? Só por alto. Ok? Dobro. Arma de fogo de uso restrito ou proibido. Vou dar outra dica, tá? Outra dica. O estudo associativo ele ajuda muito. Então, se aqui eu tenho arma de fogo, aqui eu tenho arma de fogo, eita, diminuindo um pouco a periculosidade dela. Aqui eu também tenho arma, só que não é de fogo, é só arma. Arma branca. Eu diminuo um pouco mais a periculosidade. Então, a mais grave, dobro, arma de fogo de uso restrito ou proibido. Cair num patamar, arma de fogo. A lei só fala arma de fogo, mas só sobra a permitida, ok? Mas a lei só fala arma de fogo. Caindo mais um patamar, arma branca. Ok? Aí já decora 3 de uma vez. Arma de fogo de uso restrito ou proibido, dobro. Arma de fogo de uso permitido, 2/3. Arma branca, 1/3 a metade. Decora 3 de uma vez só. Beleza? Esse aqui, você sabe que é um só, já acabou. Camila, quando você atira, sai o que da boca do cano? Além do projetil. O foguinho, a luz. O fogo, gostei, fogo, a explosão, a mini explosão, né? Isso. Explosivo, muito bem, acertou aí, ó. Explosivo. Bota explosivo nos dois, gente. Tá doido? Vai perder essa oportunidade? Jamais. Bota nos dois. Aqui é um só, tá vendo? Aqui é um só. No arma de fogo de distrito proibido, um só. O que você tem que decorar é arma de fogo de distrito proibido, que é o dobro. É esse. Esse aqui, ele delimita quase tudo. Caiu um patamar, arma de fogo, aí vai ser a permitida. Caiu outro patamar, arma branca. Então, terça metade, arma branca. Aqui só tem um. Aqui são dois. Se são dois, opa, tu botou aqui, ó, arma de fogo. Qual que é o outro? Explosivo. Só que você bota explosivo aqui também. Porque tem duas formas de explosivo. Quais são as duas formas? Vamos lá. Ou você rouba o próprio explosivo, ou você rouba explodindo. Bum. Qual que é pior? Roubar explodindo ou roubar o próprio explosivo? Explodindo. Roubar explodindo. O, cara, o novo cangaço é assim, né? Os caras fecham a cidade com arma de fogo, né? Com fuzil, tal, tal, tal. Para lá a galera, é roubo, explode caixa eletrônica. Wallace, esse segundo B aí, se eu não me engano, ele entrou até no PAC, né? Foi, né? Foi. O É, segundo B é pacote de crime, né? isso, do crime. Então, esse aqui explosivo é com emprego de explosivo. Com emprego de. Esse explosivo aqui é roubo, é subtração de explosivo. É o roubo com e o roubo de. Roubo com explosivo é mais grave, porque você vai explodir o negócio. Roubo de explosivo é o caminhão tá vindo com os explosivos lá eu morava lá em Nova Iguaçu, tinha duas pedreiras perto. O caminhão tá lá com a pedreira. Em Brasília, a pedreira perto fica na região ali de. Indo para Sobradinho ali, né? Que tem umas pedreiras ali para cima, né? O caminhão tá indo com o Fercal, explosivo da pedreira. Como é que é o nome lá? Fercal, Fercal. Na Fercal? Sobradinho 2, é. Não, Depois de Sobradinho 2, Sobradinho aí 2. depois Sobradinho 2, Fercal, verdade. Fercal. A área nobre de Sobradinho 2. Área nobre não. O nome da área área de mansões, né? Você fala ali, os condomínios. É o condomínio. O nome da área. Verdade. Aí depois é a Fercal. Então, tá indo o caminhão ali, naquela pista. Você para o caminhão, coloca a arma na cabeça do cara e rouba o TNT. Você rouba o explosivo. Roubo de explosivo, 1/3 a metade. Roubo com explosivo, 2/3.
Professor, aqui no dois terços são quantos casos? Só dois, só esses dois, acabou. Acabou. Então, quando você aprende o arma de fogo do restrito ou proibido, vai botar arma de fogo no meio, vai colocar arma branca na ponta. O do meio tem que ter mais um caso, porque são dois. Tem que ter mais um. Vai lembrar do explosivo. Aí tu coloca o explosivo nos dois. O pior no meio, que é dois terços, e o mais brando, um terço a metade. Só com isso aqui, para mim já tá bom. Tá bom. Só com isso aqui. Tem mais casos? Tem. Onde terão os mais casos? Aqui. Você dá uma lida. Mas aqui já tá bom. Já tá bom. Por quê? Se cair na prova mais algum caso, vai falar, pô, esse caso aí não é nem dobro, nem dois terços. É um terço a metade. E aí tem lá na lei concurso de pessoas, mediante restrição da liberdade, por aí vai. Que é o nosso parágrafo 2º, normal, que é o mais antigo. Mostrando para vocês aquele texto ruim lá do Código Penal. Você decorar isso aqui, tu vai falar, meu Deus, nunca que eu vou decorar isso aqui. Nunca que eu vou decorar isso aqui. Ficou muito mais fácil. Primeiro, parágrafo 2º B. Se a violência ou grave ameaça é exercida, tem que ler o texto, porque na prova vem um texto às vezes, né? Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro. É o dobro. Parágrafo 2º A, que veio em 2018, abril de 2018. A pena aumenta-se de 2 terços, só 2 terços, se a violência ou a ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Nunca vi em prova desse jeito, mas se cair só arma de fogo, entenda, permitido. Foi o primeiro texto, depois vem o outro texto. Se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo. Mediante o emprego é explodindo, é com emprego de explosivo. Subindo. Olha o inciso 6 aqui, ó. Se a subtração for de substância explosiva, é o roubo de explosivo. Aqui é um terço a metade. 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Arma branca, um terço a metade. Pegamos 2 casos. Mais antigo, concurso de 2 ou mais pessoas. Esse concurso de duas ou mais pessoas, vou falar até melhor. O parágrafo segundo, um terço a metade. Se não tem violência, lá no furto é qualificadora. A majorante no roubo é qualificadora no furto. Desde que não tenha violência, né? Porque aí é roubo, né? Não tem como ser furto. Então, aqui, ó, concurso de pessoas. No roubo é majorante, no furto é qualificadora. Subtração de veículo automotor que venha para outro estado. No roubo é majorante, no furto é qualificadora. Explosivo. No roubo é majorante, no furto é qualificadora. Furto com explosivo e furto de explosivo, né? Porque você pode chegar num banco e não tem ninguém à noite. Você explodir e levar o dinheiro. Aí é furto com explosivo. Você pode chegar no banco e ter gente. Você ameaçar as pessoas, prender as pessoas no fundo e explodir. Aí é roubo com explosivo. E esse aqui, ó, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a liberdade. Por que que esse aqui é importante? A restrição da liberdade é o único caso do um terço à metade que é hediondo. É o único caso que é hediondo do um terço à metade. No 2 terços, só é hediondo arma de fogo, explosivo não. A arma de fogo de uso permitido no roubo torna ele hediondo. E a arma de fogo de uso restrito ou proibido também torna hediondo. Se permitido, torna. E os qualificados, lesão grave e morte. Então, no roubo, a gente fechar aqui, serão hediondos. No 1/3 à metade, somente o siso quinto. No 2 terços, somente a arma.
o parágrafo segundo B, que é a arma, e o qualificado. O qualificado é mais grave, né? Todos são hediondos. Lesão grave e morte. Beleza? Falha do legislador aqui, ó. Falha do legislador. Uma falha simples de verificar. Ó. Falha simples de verificar. Todo o parágrafo terceiro é hediondo. Qualificadora. Todo o parágrafo segundo B é hediondo, que é o aumento do dobro. E aí, o legislador, não ter só metade, ele coloca um caso. Aqui que foi a falha. Quando ele coloca um caso aqui, que é a restrição da liberdade, quando ele coloca a restrição da liberdade como hediondo, ele deveria ter colocado todo o parágrafo segundo A, porque está no meio, é mais grave. É mais grave. E ele não coloca todo o parágrafo segundo A, ele só coloca a arma. Ele esquece do inciso 2, emprego de explosivo. Por que ele esqueceu do emprego explosivo? Por causa do seguinte: o que é mais comum no dia a dia? A explosão do caixa eletrônico à noite com ninguém ou durante o dia no roubo? Qual que é mais comum que a gente ouve falar? O mais comum é à noite. E é o legislador preocupado com isso tornou hediondo o furto com o emprego de explosivo. Esqueceu do roubo. Quando ele colocou aqui esse restrição da liberdade, que é um terço a metade, o mais grave, que é 2/3, era para ser todo hediondo. O legislador sabia disso. Só que ele esqueceu do inciso 2. Mas ao esquecer do inciso 2, ele não esqueceu lá do furto, porque ele achou que estava junto. Aqui foi o erro dele. Ele achou que estava junto, mas só está o furto. Por isso que furto com emprego de explosivo é hediondo e roubo com emprego de explosivo não é hediondo. Esqueceu. Ok? É o parágrafo segundo A, né? Só lembrou do inciso primeiro, que é arma de fogo. Beleza? Show? Dúvidas? Eu não preciso nem dizer, mas vou dizer. Aviso de progressão. Mato para assegurar o produto do roubo. Assegurar o produto é consequencial ou é teleológico? E aí? Mato para assegurar o produto do roubo. É homicídio. Mato, né? É homicídio consequencial ou teleológico? Eu vou Consequencial, porque responder o no nosso sentido, anterior óbvio já que o legislador aconteceu. consequencial. É o homicídio para assegurar a vantagem. Né? Lá no texto é vantagem. Causa de perigo comum, interpretação extensiva, entendo que sim, tá? Mas pela própria lei. Eu entendo que é ou de artefato análogo que causa perigo comum. Entendo que pode ser uma interpretação analógica aqui, mas com previsão legal, é possível, né? Eu errei isso na PRF. Ó, caiu? Boa, não lembro. Responde 90% das questões, show de bola. Maravilha, podia ensinar com homicídio também. Geise, vamos deixar o homicídio para outro dia. A gente faz uma só de homicídio. Só os detalhezinhos lá do homicídio. Combinado? A gente marca na próxima semana. Essa de arma branca, tiraram ela em 2018 e ela voltou em 2020 praticamente, né? Porque o pacote de crime entrou em vigor só em 2020. Se o roubo é com arma branca anterior a 2020, aí não tem majorante. Não tem. Só para a conduta posterior a 23 de janeiro de 2020. Aí será uma questão sacana, né? Cobrar vigência da lei. Show? Respondo todas as perguntas. Se alguém tem mais alguma pergunta, pode abrir o áudio. Qual é a questão da pesquisa que tu falou aí, Wallace? Não lembro o que é que falou para pesquisar. A posição atual do furto no mercado.
Ver se tem algum julgado específico. Porque isso estava variando. Eu estava olhando assim, estava meio que variando. Próxima aula vai ser sobre roubo novamente? Não. Homicídio. Homicídio? Beleza. Não dá para falar tudo, né? Mas aí eu dou o principal aqui. Wallace, só uma pergunta aqui, já que você falou aí rapidão, galera, para matar aí, que achei que a galera Falar. quer dormir. Posição atual no furto do mercado. Essa questão de furto no mercado é polêmico, né? Porque já teve Sim. decisões lá atrás que era de quando tinha vigilância, era se era crime possível, até que foi um tema de redação da prova civil, da Civil de Não é mais. Essa parte da 2013. vigilância é um súmulo. Essa já matou. Mas por que Matou. que você fala da posição atual no furto no mercado? Tem alguma coisa Qual o nova? momento consumativo do crime? Tá, momento consumativo. Massa, Isso. valeu. Beleza? Show, fechou? Mais dúvidas? Pessoal, obrigado, boa noite. Até a próxima aula. E se for comigo, vai ser roubo. Se for com o Diego, aí o Diego define o tema. Ok? Um abraço. Tchau, tchau.